Sem dúvida alguma, a carreira de analista de dados é uma das mais bonitas que existem no mundo. Mas ela serve para todo mundo? No vídeo de hoje eu vou te trazer esse assunto de uma forma que outras pessoas não te trazem. Isso me lembra uma história minha. Como muitos de vocês sabem, minha formação é em exatas, mas eu cogitei quando eu era bem mais novo a trabalhar com biológicas, mais especificamente com odontologia. Conhecia aí um dentista que estava ganhando uma grana e estava na moda, tudo isso, isso chamava a minha atenção. E eu achava muito bonita e continuo achando muito bonita a profissão. E assim como vários amigos que também cogitaram fazer medicina e acabaram desistindo, tem uma hora que a ficha cai que aquilo não é para você. E além de vários outros motivos, o que eu sentia quando eu via sangue me mostrava que aquilo não era para mim. Não era nem no nível assim de eu chegar a desmaiar como alguns amigos meus, mas aquilo mostrava que eu não tinha aptidão, não tinha muito a ver comigo aquela profissão. Além de outros motivos também. Mas na área de dados nem sempre é muito claro ou óbvio o que pode ser um atributo que te faria desistir e não ser a pessoa ideal para aquela profissão. Então nesse vídeo eu resolvi trazer 4 pontos, 4 atributos principais que podem fazer com que você não seja um bom analista de dados. Ou seja, caso você tenha uma dessas 4 características, isso deve ser considerado um sinal vermelho caso você queira entrar na área de dados. Então sem muita enrolação, antes disso só se inscreva no canal aí, isso ajuda bastante. Vamos chegar nos 10 mil aí até o final do ano. E a primeira característica é você não ser persistente e não ter tolerância alta para frustrações. E é verdade que cada pessoa tem sua forma de trabalhar, sua forma de viver. Enquanto algumas pessoas são mais exatas, elas vão lá, e não exatas da área, mas assim, elas são mais exatas, elas gostam de planejar muito bem as coisas e acertam geralmente, mas quando elas erram, elas têm esse problema de continuarem persistindo e terem uma tolerância alta para esse tipo de frustração e continuarem persistindo até conseguirem esse objetivo. Então, não tem problema algum numa pessoa que dessa forma. Então, assim, até falando um pouco da medicina, é claro que ela exige também na hora de estudar e na hora de praticar essa persistência, mas no dia a dia você não pode ficar errando ali uma cirurgia, por exemplo. Enquanto isso, na área de dados é muito comum, principalmente se você estiver num ambiente, uma empresa mais nova, uma indústria mais nova, uma startup, é muito comum você ficar ali tentando até acertar. Eu trouxe um vídeo um pouco mais técnico aí, eu vou deixar no canal, que eu falo justamente sobre isso. Sobre essa capacidade de fazer algumas validações antes de chegar com o produto final. Então esse tipo de mentalidade de saber que você tem uma probabilidade grande de errar naquele projeto específico e ter uma tolerância alta para esse tipo de frustração e até gostar disso um pouco é super importante. Então enquanto você tem algumas pessoas que são mais estruturadas nesse sentido, elas geralmente são mais assertivas, elas planejam muito bem e acertam. O analista de dados ele precisa ter essa capacidade de saber que a chance de errar vai ser grande, porque muitas vezes o problema que você está enfrentando não foi resolvido ainda. E se você buscar a perfeição, provavelmente você vai demorar demais ali e não vai conseguir resolver esse problema, porque até você resolver já vai ter criado um problema novo. E esse é um problema que eu vejo acontecendo bastante de pessoas, principalmente pessoas que vêm do mundo acadêmico e não conseguem se adaptar à velocidade das indústrias. Então, fica a dica, se você é uma pessoa que não tem essa persistência, não tem essa tolerância alta a frustrações, talvez análise de dados não seja para você, a não ser que você vá trabalhar aí numa faculdade, ali no mundo mais acadêmico. E o segundo motivo é você não gostar de trabalho manual. Então a gente acaba vendo aí nesses cursos, ou sei lá, na imagem que fica sobre análise de dados, fica aquela coisa, o resultado final, o gráfico, aquela análise mais bonita, mas te falo que agora, mais de 80% do seu trabalho vai ser limpando o dado, organizando esses dados, estruturando tudo ali, para você conseguir analisar esses dados de forma correta. Então você passa 80% do seu tempo fazendo um trabalho manual, coletando esses dados de alguma forma, limpando, estruturando de uma forma que é aí que você vai conseguir gerar esses gráficos. O gráfico é só o finalzinho ali, vai ser ali os 20%, vai ser essa análise, essa parte de analisar os dados e gerar os gráficos e apresentação e tudo mais. Então tem todo esse trabalho de mais de 80% de limpeza, de trabalho manual. Então se você não gosta desse trabalho manual, isso aqui não é para você também. Análise de dados não é só análise em si. Se você ficar ali só na análise, você primeiro não vai saber o que está acontecendo naqueles dados. Segundo, quem que vai limpar esses dados para você? Terceiro motivo, você tem que ser uma pessoa autodidata. Eu sei que tem muito curso, muito conteúdo por aí. Tem aqui no canal mesmo, a gente tenta ajudar da melhor forma possível.
Mas você vai ter a sua própria história, o seu próprio caminho. Eu não tenho a resposta para as coisas. Os livros não vão ter exatamente a resposta do que você está procurando. Existem problemas hoje no mundo que precisam ser resolvidos ainda. E eu espero que você enfrente esse tipo de problema o mais rápido possível, porque só assim você vai realmente conseguir aprender análise de dados. Então tenha essa capacidade de ser autodidata, de aprender como é que faz as coisas, pegar um pedaço de uma análise na internet ali, pegar outra de um livro, pegar de um curso, juntar isso tudo e criar a sua própria forma de resolver problemas. E esse é um problema que eu vejo bastante também. As pessoas pegam ali um curso, uma formação completa ali sobre análise de dados, completa que eu falo assim, que fala um pouco sobre cada tópico que você tem que aprender. E o que acontece é que geralmente nesses cursos você tem um trabalho final. Esse trabalho final ele é um exemplo, não é que você vai acabar aplicando esse trabalho final em toda análise que você vai fazer. Esse trabalho final é para te mostrar como que cada ferramenta, cada habilidade que você está desenvolvendo pode ser aplicada num projeto que copia muito o mundo real, os problemas reais. Mas no mundo real você vai ter uma pressão muito maior, tanto de tempo quanto de como resolver esses problemas, e muito menos recursos. E você não vai ter ali um passo a passo, como uma dessas formações, que você vai utilizar tal ferramenta, o Python aqui, o SQL aqui. Você vai precisar pensar fora da caixa e copiar alguns modelos, tipo um Frankenstein, pegar um pedaço de cada lugar e desenvolver a sua própria forma de resolver esse problema específico. E quarto e último principal motivo aqui é você não gostar de trabalhar com outras pessoas e, ainda mais importante, não gosta de servir aos outros. E eu vejo isso acontecendo bastante. Algumas pessoas que entram na área de dados, elas são um pouco mais introvertidas. Isso vai atrapalhar com certeza a sua carreira. Por quê? O analista de dados bom, ele está constantemente resolvendo problemas, ou cientista de dados, ou qualquer pessoa que trabalhe com dados, que está trabalhando dentro de uma empresa, essa pessoa está constantemente resolvendo problemas dessa empresa. Problemas da empresa geralmente são gerenciados por algumas verticais. Então, por exemplo, você vai ter a área de vendas que está com um problema específico e precisa fazer uma análise mais profunda para resolver esse problema. Independente se você estiver dentro da área de vendas fazendo essa análise, ou você esteja numa vertical independente que dá suporte para essa área, como uma vertical de tech, por exemplo, que acaba coletando ali os problemas do dia a dia dessas verticais e criam soluções para essas verticais, para resolverem, para automatizarem ou analisarem coisas mais profundas para essas verticais. Se você não está constantemente procurando esses problemas, procurando as soluções para esses problemas reais, certamente você vai estar ali fazendo uma análise que não serve para nada. Você precisa aprender a lidar com pessoas, saber quais são realmente os problemas que cada área tem ali no dia a dia. E para isso a gente utiliza, claro, essa interação entre as áreas, então você saber conversar com as áreas, perguntar as coisas, mas além disso, métricas, KPIs. Então, utilizar métricas é uma das formas mais eficientes da gente entender o que está acontecendo por área. Então, um exemplo de métrica aí seria, sei lá, o custo por aquisição de cliente, que geralmente está ali dentro de marketing. Depende da empresa, mas está dentro de marketing. Então, você saber calcular essa métrica, saber conversar com a área de marketing e saber coletar da equipe de marketing como que você pode identificar esses problemas, qual que seria um valor ideal, o que você precisa analisar, onde que vocês querem chegar, você raramente vai chegar numa solução que seja útil para aquela estrutura de marketing que você está tentando ajudar. Para isso, então, você tem que aprender a servir as outras pessoas. A área de dados ela é muito bonita, mas não existe esse glamour inteiro ao redor da área de dados em si. O que eu quero dizer aqui? Saber Python ou R, por exemplo, muito bem, não serve para nada se você não está resolvendo nada real no dia a dia daquela empresa. Então, ter a habilidade em si não é tão relevante. O que é relevante é você saber essa habilidade e saber a hora de utilizar essa habilidade e resolver alguma coisa real com essa habilidade. Então, o glamour não vai ficar em volta dos dados, e sim na solução que você vai trazer com essas habilidades que você acabou desenvolvendo por estudar e já está na área de dados e conseguir conectar isso com as verticais. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Faltou alguma habilidade? Deixe aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.